A maioria das pessoas hoje em dia não consegue se guardar em santidade sexual até o casamento. E isso inclui os cristãos, que na teoria sabem que o sexo só é permitido por Deus após o matrimônio. Mas por que será que isso acontece? Por que existe tanta gente com problemas nessa área? E por que muitos não conseguem parar de trair, mesmo dizendo que amam seus cônjuges? No vídeo de hoje eu vou te mostrar que o problema não está apenas na questão física, mas principalmente na questão espiritual. Você vai descobrir o que acontece no mundo espiritual quando você vai para a cama com alguém. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão abaixo deste vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias, então venha participar do canal. E para começar esta mensagem, eu quero ler o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora dos corpos comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um preço alto. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Olha isso, meus irmãos, não são poucos os cristãos que estão debaixo de uma opressão do diabo e presos a uma vida sexualmente promíscua. Acontece que a Bíblia é muito clara a respeito de como Deus espera que os seus filhos vivam. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 está escrito assim: cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como pagãos que desconhecem a Deus. O grande problema é que nós vivemos em uma sociedade que defende a relação sexual antes do casamento como algo normal, dizendo que não tem nada de mais em ter vários parceiros sexuais antes de assumir o compromisso de matrimônio com alguém. E aqueles que pensam diferente disso são chamados de antiquados ou caretas. Mas veja o que a Bíblia diz sobre essas pessoas que normalizam o sexo antes do casamento. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Olha isso, meus irmãos. Você pode até pensar que não tem problema nenhum em você ir para a cama com alguém sem compromisso. Mas saiba que o cristão que não domina o seu impulso sexual acaba sendo usado por Satanás e mais cedo ou mais tarde poderá ter a sua vida destruída e se afastar completamente do Senhor. Por isso precisamos entender uma coisa muito importante. Deus criou o casamento para que o homem e a mulher se sentissem plenamente satisfeitos em suas necessidades sexuais. E buscar saciar esses desejos fora do matrimônio é um pecado contra o nosso próprio corpo. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Coríntios. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Acontece, irmãos, que muitos não querem esperar pelo casamento para desfrutar da bênção que é o sexo. Elas preferem se relacionar de forma superficial com Deus e com o outro, simplesmente em busca do prazer carnal. E é aí que mora o perigo, porque quando uma pessoa se relaciona sexualmente com alguém, ela não está se envolvendo apenas de forma física, mas também espiritual. É isso mesmo. Quando duas pessoas têm relação íntima, existe uma união espiritual entre elas. E não sou eu que estou dizendo isso, e sim a própria palavra de Deus. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Irmãos, nós somos seres humanos espirituais.
Ou seja, nós vivemos em um corpo físico aqui na Terra, mas temos um espírito dentro de nós que foi colocado por Deus para que ele pudesse interagir conosco. Acontece que quando nos relacionamos sexualmente com alguém fora do casamento, nós abrimos uma brecha para o inimigo. E você já reparou que um relacionamento de quem vive em fornicação, ou seja, o sexo antes do casamento, quase sempre está em crise? Eu conheço vários casais assim que não conseguem se separar. Eles até querem ir embora e seguir as suas vidas separadamente, mas sempre existe uma conexão entre os dois que não permite isso. Pois é, essas pessoas estão com seus espíritos ligados um ao outro. E quando termina um relacionamento, a dor é muito maior. É muito difícil superar aquela perda, porque a pessoa se entregou de corpo e alma para o outro. E lembra do versículo que eu acabei de citar para você? Ali está escrito que aquele que se deita com uma pessoa se torna um só corpo com ela, ou seja, é como se eles estivessem espiritualmente casados. Agora imagine só uma pessoa que tem vários parceiros sexuais. Ela pode ser considerada solteira no mundo físico, mas está casada com vários no mundo espiritual. E por isso ela precisa se arrepender, ela precisa pedir que Deus quebre toda ligação, todo pecado que foi gerado, que seja quebrado no mundo espiritual pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Irmãos, tem pessoas que passam anos e anos sem qualquer tipo de comunicação com seu ex-parceiro sexual, mas no momento em que elas recebem uma mensagem ou veem uma foto atual do outro, ficam emocionalmente abaladas. E isso é mais comum do que nós imaginamos e acontece porque eles se tornaram uma só carne e o tempo não é capaz de desfazer essa união. Isso também explica o fato de muitos casamentos estarem passando por tribulações hoje em dia. A guerra espiritual é tão grande no relacionamento que os cônjuges não conseguem ser felizes porque eles ainda estão ligados aos outros parceiros sexuais do passado. E a consequência disso são pessoas casadas procurando satisfação sexual fora do matrimônio. Quem comete esse tipo de erro abre brechas para que os espíritos malignos o mantenham preso nessa vida de pecado e, caso não se arrependa, pode ter a sua família destruída, acabando com a sua alegria, a cumplicidade e o amor que existia no lar antes disso acontecer. Então é preciso que nós levemos muito a sério o pecado. Eu sei que todos nós somos pecadores, somos falhos, mas nós devemos ter o temor de Deus, porque é Ele que nos livra dos laços do inimigo, é Ele que nos faz pensar muito antes de cometer algum pecado. E você já viu alguém que entrou em um relacionamento e de repente a sua personalidade, as suas atitudes mudaram de uma hora para outra? Isso pode acontecer porque essa pessoa está abrindo portas para o inimigo trabalhar na sua vida. Essa pessoa pode estar fazendo alguma coisa errada, algum pecado escondido. Uma vez eu ouvi um testemunho de um homem que ele disse que traiu a sua esposa com uma colega de empresa. Então naquela semana ele foi tomado por uma depressão muito forte. Ele ficou muito mal e ele não conseguia nem sair da sua cama. Ele perdeu vários dias de trabalho e sempre inventando desculpas, mentiras. E depois de muitas lutas, um grande sentimento de culpa, ele decidiu se abrir com Deus e pediu perdão. A esposa dele não desconfiava de nada, só que depois de um tempo, esse homem voltou a trair a sua mulher e outra nuvem escura começou a vir sobre a sua vida espiritual. E mais uma vez ele entrou em depressão, só que desta vez as consequências foram bem piores. A mulher descobriu que ela tinha sido enganada várias vezes e ela foi embora de casa com seus filhos pequenos. E aquele homem que era tão bem-sucedido e tinha uma vida considerada perfeita, viu tudo desmoronar. Ele perdeu o emprego, vivia deprimido e só conseguiu se restabelecer anos depois, quando conheceu uma jovem que o apresentou a Cristo. E graças a Deus, algum tempo depois, eles se casaram, hoje ele tem uma família linda e ele me disse que ele nunca mais voltou a cometer aquele pecado. Mas eu não estou aqui dizendo que todos os casos semelhantes a esse foram causados por traição. Tem pessoas que mudam seu comportamento porque estão passando por algum tipo de luta e precisam de ajuda, outras porque realmente estão se afastando de Deus, mas não quer dizer que seja na área sexual. Então nós precisamos ter muito discernimento espiritual e pedir a ajuda do Senhor para entender o que está acontecendo com o nosso cônjuge. E eu decidi contar esse testemunho para você, para te mostrar que pode custar muito caro você colocar uma outra pessoa na sua vida, você entrar no pecado da fornicação, do adultério, porque serão apenas alguns minutos de prazer, mas pode trazer uma dor, uma desgraça por anos e anos. E aí fica a pergunta, será que vale realmente a pena
Eu tenho certeza que não. Então a melhor coisa que você tem que fazer é se abrir com uma pessoa de confiança, um homem compartilhando seus momentos de dor, dificuldade, fraquezas com outro homem e uma mulher se abrindo com uma outra mulher. Nós devemos ter muita cautela e não parar de vigiar e orar. Amém? Irmãos, a Bíblia diz que o nosso corpo não pertence a nós. Por isso, quando você estiver diante do espelho, agradeça ao Senhor, louve a Deus por ter te dado um corpo e peça a Ele que te ajude a cuidar dele em santidade, cuidando, valorizando. Amém? Cristo pagou um alto preço pelas nossas vidas e nós não devemos nos tornar escravos do pecado, das normas que a sociedade impõe e que vão contra a palavra de Deus. O nosso corpo tem um propósito muito maior do que nós podemos imaginar, porque ele é templo do Espírito Santo. Mas se nós vivermos no pecado, nós nos afastaremos do Senhor, porque a santidade dele não pode se misturar com o que é impuro. E é por isso que você precisa decidir de que lado você quer ficar. Amém? Veja o que Jesus disse. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E então, irmãos, como nós podemos vencer o pecado da fornicação, do adultério? Eu quero que você saiba que eu não trouxe essa palavra para te condenar ou fazer com que você se sinta a pessoa mais suja de todas. Essa mensagem é um chamado de Deus para você se despertar, se arrepender do seu pecado e voltar a viver unicamente para Cristo, consagrando a Ele o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Amém? Não importa com quantas pessoas você ficou ligado espiritualmente por causa do sexo, desde que você reconheça os seus pecados, creia no perdão de Jesus e busque mudar de vida. Ele está pronto para estender as mãos sobre você, te encher com o Espírito Santo e renovar a sua fé dia após dia. Amém? E para encerrar, eu quero deixar uma última palavra, uma passagem da Bíblia que eu amo muito, então ouça como se fosse Deus falando com você. Está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe no WhatsApp. Vamos espalhar a mensagem de Deus e se inscreva aqui no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.